Fala, nação, terminou ainda há pouco, né? Algum tempo atrás aí, mais ou menos 40 minutos, a reunião do Flamengo com a diretoria do West Ham, né? Os representantes do Flamengo que estavam em negociação para a contratação do Lucas Paquetá terminou algum tempo atrás aqui em torno mesmo de 40 minutos a uma hora. E não ficou decidido nada ainda, né? O Flamengo hoje procurou ouvir o West Ham, né? Sobre quanto o West Ham quer, né? Tá dizendo aí nas notícias que tem dito que é 35 milhões de euros, mais 5 de variável, né? Mas o Flamengo foi lá hoje para ver se encolhe mais isso aí, se diminui um pouco, né? O West Ham estica normalmente a corda para poder tentar pegar mais, né? E também porque o Paquetá é um jogador, não é assim qualquer jogador, é um jogador muito importante para a equipe, né? Então, assim, de imediato ainda não decidiu nada, né? Provavelmente essa reunião deve começar, amanhã deve ter novos capítulos, né? Como sempre, uma novelinha que vai se estendendo aí, mas esperamos que essa novelinha tenha um final feliz, né? Vamos ver o que vai ser feito agora no decorrer de hoje ainda. A negociação é assim, a gente dá uma notícia agora, daqui a pouco pode mudar tudo, né? E amanhã, de repente, a gente ser surpreendido com a contratação de Lucas Paquetá. Também temos também aí algumas especulações, né? Também falando a respeito do lateral direito do Flamengo, Emerson Royal, né? Do suposto interesse da Fiorentina, que a Fiorentina sondou aí para saber como é que está a situação do jogador, né? Mas tudo indica aí, a Fiorentina está querendo pegar esse jogador por empréstimo. Dificilmente o Flamengo vai ceder ele por empréstimo. Ele chegou no meio da temporada passada, né? Não teve um desempenho assim bom como se esperava do Emerson Royal, mas o jogador aí tem esse período aí agora desse ano aí, né? Com a pré-temporada, né? E também a gente sabe quando o jogador chega aqui às vezes no meio da temporada, né? Quando eles vêm, realmente eles estão no final da temporada lá, né? Estão no tempo final. Então o jogador não tem aquela férias, não tem aquele tempo de descanso, já vem, sai de um campeonato igual o Emerson Royal e já entra no Campeonato Brasileiro, né? Já está em andamento e o time já está jogando, aí tem questão de entrosamento, questão de preparo físico, aí desgaste, porque o cara estava jogando e já não teve as férias dele, né? E então as férias dele foi adiada, né? Ele chegou no meio do ano e foi adiado para dezembro, né? Agora então ele vai ter na pré-temporada, teve um momento de descanso, né? Teve os seus 30 dias aí, entendeu? De descanso, e agora acredito que o jogador esse ano possa fazer aí uma temporada melhor do que ele fez no ano passado, né? Que ele entrou e algumas partidas ele foi muito mal, né? Eu até comento que naquele jogo da final Flamengo e Paris Saint-Germain, né? Eu fico brincando muito com meu filho aqui, que o Varela segurou muito ali o Kvaratskhelia pela esquerda, né? Pela esquerda do ataque do Paris Saint-Germain, à direita da defesa do Flamengo. E ele marcou muito, né? O Kvaratskhelia criou poucas oportunidades assim, né? É um jogador driblador muito bom, muito habilidoso. E aí eu brinquei com ele, falei, imagina se fosse o Royal, né? Marcando ali, né? Ele que vinha marcando muito mal, mas, porém, o Royal tem um currículo muito bom, extenso, né? Um jogador que passou aí por grandes partidos, por grandes times, né? Barcelona, enfim, o cara passou por muitos times, foi para a Inglaterra. Quer dizer, não é um jogador que a gente vai dizer que é um jogador assim que não tem, que é um perna de pau, né? Melhor dizendo na linguagem futebolística, ou um pé de rato, como diz aí alguns companheiros aí da mídia aí. Então, assim, acredito que o jogador tem o seu mérito, né? E chegar assim realmente é muito difícil. O jogador chega no mandar quando está meio de temporada e aquela coisa toda, aí é difícil do jogador render. Espero que ele renda melhor esse ano aí, mas essa especulação que está saindo, já saiu com outros times também aí, dessa possível investida da Europa em Emerson Royal. Tá legal? A outra situação também que a gente está vendo aqui é sobre o Marco Antônio. O Marco Antônio é jogador de São Paulo, que o Flamengo tem interesse, né? O Marco Antônio tem que atingir algumas metas para que o Flamengo pudesse fazer proposta. Ele ainda não era jogador de São Paulo, o São Paulo ainda não tinha adquirido a obrigação de compra. Ele tinha que bater ali algumas metas que ainda faltavam. E ontem ele jogou, e parece que esse jogo de ontem, né, foi o que faltava para bater a meta dele, nas minutagens dele. E ele fez esse jogo aí. Então agora martelo batido, o São Paulo vai ter que comprar ele definitivo
e isso agora vai facilitar para o Flamengo, se o Flamengo querer o jogador, porque o Flamengo não precisa mais decidir com a Lazio, ir lá na Itália, lá poder conversar com a Lazio, porque o jogador é do São Paulo. São Paulo agora tem que exercer essa obrigação de compra, né? Pagar aí a Lazio aí, e aí de repente faz um trâmite, né? O Flamengo vai lá, compra ele, vai dar a vantagem para o São Paulo, e o São Paulo ainda vai ter aí a condição de tirar. É meio enrolado, né? Porque o São Paulo hoje estava lá, acho que é hoje que é a votação lá do impeachment do presidente lá, né? Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Isso é uma negociação que está meio amarradinha aí, mas espero que o Flamengo no final das contas consiga aí, né? E o Michael, que acabei de falar no vídeo anterior aí, a mesma coisa, né? Tá, segue-se aí a especulação aí da ida dele para o Santos. Valeu, galera. Esse é o vídeo correndo que nós fizemos aqui para manter você informado. Qualquer coisa que sair, seja qualquer hora, durante a madrugada, aí a gente vai estar informando a respeito do Lucas Paquetá. Valeu? Tchau.